O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, por isso o Padre, sempre nas reflexões de domingo, ressalta a importância de não perder a missa de domingo, porque a liturgia da palavra, ela tem uma sequência muito bonita, e Jesus então vai nos educando e, por assim dizer, nos pressionando. Ele falava nos domingos passados sobre o fato da gente não ter esse excessivo apego às coisas, aos bens materiais, às pessoas, aos grupos e até à nossa própria vida. E é claro, não poderia ser diferente que esse domingo o grande tema fosse a fé, porque os discípulos estavam na mesma situação que nós, que escutamos Jesus. Senhor, para viver tudo isso que o Senhor está falando, é meio complicado. Inclusive, Jesus, nesse texto, nessa perícope, a pergunta dos discípulos vem justamente quando Jesus diz que eles precisam perdoar sempre, 70 vezes 7. E os discípulos, como nós, vai dizer: Senhor, está difícil, não é fácil a gente viver tudo isso que o Senhor está nos ensinando. Portanto, aumenta a nossa fé. E aí Jesus dá uma resposta hiperbólica, e que na verdade a resposta de Jesus é justamente para contestar essa pergunta dos discípulos, esse pedido dos discípulos, aliás, de aumentar a fé. Jesus diz: se vocês tivessem a fé tão pequena como o grão de mostarda, que era a menor semente registrada na época de Jesus, se vocês tivessem essa pequena fé, vocês poderiam dizer a esta moreira, A amoreira é um arbusto pequeno, mas que tem raízes profundas. Ela é muito difícil de ser arrancada da terra. Você diria a esta moreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e isso aconteceria. Ou seja, de uma maneira hiperbólica, Jesus está dizendo: a fé não é algo que se pode aumentar ou diminuir. Ou a gente tem ela,
e busca viver a partir dela, ou nós não temos, ou nós, por assim dizer, fraquejamos nesta fé. Por isso muitas vezes temos que nos confessar, por isso que muitas vezes temos que nos penitenciar, porque em muitas situações de nossa vida, nós fomos tentados a não crer, a não confiar, porque nós ainda trazemos no nosso coração conceitos da nossa cultura. Para a cultura semítica, judaica de Jesus, a fé Emanuá, que significa confiança. Para nós, da cultura greco-romana, nós desenvolvemos uma ideia da fé como sendo algo que possa ser verificável, porque a fé tem a ver com a verdade. Então a nossa cultura desenvolveu isso, a verdade e, portanto, a confiança a partir da verificação, veritas, né? A cultura romana é a cultura do direito. Então, quando eu acredito, quando eu vejo, quando eu acredito, na cultura grego, aletheia, quando eu pesquiso, quando eu desvelo, quando eu desvendo e vou atrás. Jesus está falando de outra verdade de fé. Aquele que confia, aquele que deposita a sua confiança em Deus. E se a gente observar, as pessoas que contestam a nossa fé, as pessoas que contestam vocês virem nesta catedral essa noite, para vir à missa, celebrar mais um dia do novenário, essas pessoas vão dizer o que para vocês? A experiência de Abacuque, a primeira leitura de hoje. O que Abacuque diz? Senhor, eu só vejo violência, tem muita maldade, tem muita injustiça, tem muito problema no mundo, onde está você? Em outras palavras, se o Senhor existe, por que o Senhor não intervém? Não é isso? Quando você recebe um diagnóstico ruim, o que o seu vizinho que não vem na igreja diz? Está vendo? O que adianta você ir lá na igreja? Você vai tanto na igreja, faz novena, e olha como está a tua vida. Olha o diagnóstico que você recebeu, que o seu parente, que o seu amigo recebeu. Cadê Deus? Onde está Deus? Então, amados, a fé é justamente esta capacidade que nós temos de confiar, principalmente quando as coisas não acontecem como a gente projetou ou queria que elas acontecessem. Vamos olhar para os homens da própria Sagrada Escritura. O pai da fé, Abraão, o que é que Deus disse a ele? Vai, sai da tua terra, e eu te farei de ti uma grande nação. E Abraão foi, se desinstalou do comodismo daquele lugar onde ele estava, para escutar a Deus e se lançar, sem ter tanta certeza, mas foi. E a gente pode pensar assim, padre, mas então, eu, como devoto de Nossa Senhora, eu não posso pedir coisas a ela? Podemos manifestar à Senhora Aparecida as nossas intenções, mas não podemos fazer com exigência.
Todos nós trazemos em nossos corações necessidades, problemas e dificuldades. Mas a gente precisa crer que aquilo que está acontecendo na minha vida, no hoje da minha história, pode ser a melhor coisa que Deus está possibilitando eu viver, mesmo que seja algo difícil. E a gente tem um ditado popular muito bonito, e que a gente precisa repetir muitas vezes: quem não vem pelo amor, às vezes terá que vir pela dor. Então, às vezes, aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquele problema que você está passando, pode ser tão importante para que você volte o seu coração para aquilo que é essencial e que é mais importante da sua vida, que é Deus, que é Jesus, que é Nossa Senhora. Quantas pessoas que estavam afastadas da vida de fé, da igreja, e que voltam porque estão vivendo problemas e dificuldades em suas vidas. E muitas vezes acontece certas coisas em nossa vida que a gente num primeiro momento fica bravo. Quantas coisas já não aconteceu na minha vida, que até mesmo como na vida de padre, alguma transferência, você fica bravo, revoltado, depois você fala: meu Deus, ainda bem que eu obedeci, Deus me livrou. Não é assim? Certa vez, eu fui viajar com o pessoal da paróquia para comprar umas coisas, a gente precisava voltar porque tinha uma missa importante, e o caminhão quebrou. Eu fiquei bravo, falei com o coordenador: mas você não arrumou esse caminhão e não sei o que tem? E ele: pois é, padre, e agora? Não, o que vai fazer? E ficamos lá, tá? Ficamos um dia, meio dia lá perdido, depois chegou. Fomos mais para frente, tinha acontecido um acidente. Talvez nós poderíamos estar envolvidos naquele acidente. Então, talvez algo que aconteceu, que num primeiro momento você achou que não foi tão bom, não foi tão legal, talvez te livrou de algo pior que poderia acontecer. Então isso é viver, isso é ter fé, é viver pela fé e na fé. A gente precisa confiar, silenciar e confiar, manifestar os nossos desejos, aquilo que a gente tem como necessidade, mas jamais exigir de Deus. Por isso Jesus, na continuidade do texto, vai dizer: quando você volta do trabalho, você não pede para o seu empregado sentar com você na mesa, você pede para que ele faça o banquete para você, e você não agradece, porque você pagou para que ele fizesse aquele trabalho. Jesus não está dizendo que a gente tem que ser mal educado. A comparação de Jesus é para dizer: a gente precisa se colocar no nosso lugar. Nós somos servos ou somos senhor? Nós somos servos, mas muitas vezes nós nos colocamos na condição de senhores. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma como a gente deseja que elas aconteçam. E aí a graça de Deus não pode agir, porque a gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente se abre a Deus de verdade, quando mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, a gente aprende a olhar para Nossa Senhora, para o seu Filho Jesus Cristo, e dizer: ó mãe, está sofrido, está feio a coisa, eu gostaria que talvez não vivesse isso, mas seja feita a tua vontade. Eu coloco nas suas mãos e nas mãos do teu filho. É difícil, não é fácil. Como eu disse, muitas vezes nós somos contestados por pessoas próximas,
mas que esta Eucaristia nos ajude a confiar, a de fato não exigir nada de Deus, porque Ele já nos deu tudo, Ele já nos deu a salvação, Ele já nos deu a sua graça. Estamos aqui na missa, acolhendo sua palavra, vamos entrar em comunhão íntima com Ele na Eucaristia. Se por acaso eu fiz alguma coisa errada que me pesa o coração, que me dói, eu posso ir confessar com os padres. Ele já nos deu tudo, Ele já nos salvou. Porque a gente fica querendo coisinhas só dele? Não tenhamos reservas para nos entregar a Deus. Se entregue a Ele, como Maria o fez. Então que essa novena, mais um dia desta novena, que a liturgia da palavra desse final de semana, nos ajude a sermos homens e mulheres de fé, a confiarmos, a não ficarmos querendo provar Deus. A gente não tem que acreditar só quando vê. É fácil verificar algo que a ciência pode constatar. O desafiador é acreditar mesmo quando não pode ser verificável, quando a gente não tem tanta certeza que vai dar certo. Como aquela história daquela menina que caiu, segurou numa árvore e disse: meu Deus, me salve. E daí Deus disse: pode soltar. Não, meu Deus, me salve. Ela ficou com medo e morreu ali, depois congelada, estava muito frio, e quando foram tirar o corpo, ali embaixo tinha, ela estava a 40 centímetros da terra, ou seja, ela não confiou, ela ficou agarrada àquilo e não confiou. Então que a gente possa confiar de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja